Tardes, Deus bendiga a todos. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens em nossa igreja. Se você é de casa, tu sabes que todo mês nós hablamos por séries, verdade? E neste mês, esse mês de setembro, nós vamos falar acerca desta carta aos Hebreus. Meus irmãos, eu creio que será um mês bendecido. Amém? Tu mirou um pouquinho neste vídeo, tu mirou que de verdade este livro, ou melhor, esta carta de Hebreus de verdade é um superbook. Amém? Porque aqui contienes umas palavras maravilhosas de cambio da parte do Senhor. Então, com certeza Deus hablará conosco durante esse mês. Amém? E antes de começar, eu só queria compartilhar com vocês algo novo. Eu estava pensando essa semana em como nós, de alguma forma, podemos fijar a mensagem mais em nossa mente, em nosso coração durante a semana, porque o ponto é que quando nós escuchamos uma palavra, quando nós escuchamos uma mensagem de Deus, o ponto é que não devemos só escuchar, verdade, pastor? Temos que pôr em prática como esta palavra que escuchamos de uma forma prática pode cambiar, ou como nós podemos andar nesta palavra. Então, essa semana eu estava pensando em algo, em como fijar esta palavra em nossos corações, e como este mês nós vamos falar em o livro na carta de Hebreu. Eu pensei em fazer um guia de estudo do livro de Hebreu, da carta aos Hebreus. Então, no final, alguns de nossos irmãos estará dando a vocês uma pequena folha como um guia, e se tu abres aqui, depois tu vai mirar, tens aqui algumas formas, por exemplo, a leitura da semana, o capítulo, ou seja, para que também tu, durante a semana e durante o mês, pueda também não só escuchar, mas também estudar e ter um tempo devocional no livro, na carta de los Hebreus. Então, no final, antes de tu sair, terá um irmão aí ou uma irmã dando um guia algo simples, pero é um guia de estudo de Hebreus. Então, esta será a primeira semana, e aqui terá algumas indicações de como fazer isso durante esta semana. Amém? Então, eu quero invitar a vocês para em el final não sair sem agarrar ok? Creio que vai ter para todos. Então, eu quero dizer isso, porque de fato é uma forma melhor de fijar a palavra de Deus em nossos corações. Porque eu creio que Deus habla com nós aqui, mas também creio que Deus durante a semana continua hablando com nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós então vamos começar esta série de mensagens em esta carta. E eu posso dizer para vocês que de verdade é muito profundo. Esta carta aos Hebreus, esta epístola, como alguns dizem, é de verdade uma carta muito profunda. Cada capítulo, cada versículo deste livro, desta carta, tu vais se aprofundar mais na palavra de Deus. E por isso, irmãos, eu creio que Deus irá falar fortemente com você. Amém? E hoje eu quero fazer apenas uma pequena introdução. Eu perguntei para a Debbie, porque em Brasil, por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, por exemplo, comer uma comida, algo bueno que nós gostamos, antes do prato como principal, em Brasil nós temos como uma entrada, como um aperitivo. E aí eu queria perguntar, pastor, ou aos irmãos que se podem me ajudar, se é normal também, por exemplo, em Latinoamérica, entre vocês hispanos, este dicho de antes de um prato principal ter um aperitivo, uma entrada. Ok, então é assim como o Brasil, verdade? Aperitivo. Então, o que eu quero fazer hoje é apenas um aperitivo.
O que eu quero fazer, na verdade, é deixar você com uma vontade grande de continuar essa série em toda a semana. Porque hoje eu quero apenas ensinar algumas partes desta carta, pero na próxima semana vamos aprofundar um pouco mais, na outra um pouco mais. Então, ou seja, hoje eu só quero deixar um pouquinho que você quede com um pouquinho de vontade. Ou seja, eu solamente aqui vou deixar um aperitivo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Meus irmãos, se tu puedes abrir comigo então na carta de Hebreu, no capítulo 1, amém? Nós hoje vamos ler apenas 3 versículos, 3 versos apenas hoje. Pero de uma forma profunda vamos escuchar o que Deus tem para nós. Então, se tu pode abrir comigo na carta de Hebreu, a epístola a los Hebreus, no capítulo 1, amém? Seja por seus teléfonos, ou seja por suas bíblias físicas. Como eu sempre gosto de falar, mantenha a Bíblia aberta ou em lo texto aberto, porque eu sempre gosto de estar retornando ao texto durante a mensagem, porque assim nós fijamos mais em nossa mente a mensagem. Então, Hebreus capítulo 1, verso número 1. Todos abriram? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Verso 2: en estos últimos días no ha hablado por su Hijo, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cerra sus ojos, hermanos, vamos orar. Amém, Padre Santo, nosotros aqui estamos, Padre, diante de tu palavra, meu Padre. Oh Deus, e és tu palavra, não és minha palavra, não és nossa palavra, és tu palavra, Senhor. E nós sabemos que tu não tens compromisso com minha palavra, tu tens compromisso com a palavra do Senhor, Padre. Por isso, nesse momento, Pai, Padre, por isto, nesta tarde, eu pido que tu puedas falar com nós através de tu palavra, porque este momento nós queremos, ansiamos, Padre, desejamos em escuchar tu palavra, Padre. E que tu palavra pueda entrar no mais profundo de nossa alma e nos cambiar de dentro para fora e nos fazer uma nova criatura, Padre, em nome de Jesus. Padre, que tu hablas com nós nesta tarde, em nome santo del Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu queria apenas aqui dar um contexto sobre esta epístola. O autor dessa epístola, ao longo da história, tem sido muito discutido. Ou seja, na verdade, vários estudiosos, teólogos, têm estudado esta carta ou esta epístola, e a verdade é que nenhum pode com certeza falar de verdade quem escreveu esta carta. Alguns dizem que é o apóstolo Pablo, outros dizem que é o apóstolo Pedro, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Apolo, mas na verdade mesmo não se tem de maneira nenhuma como comprovar quem de verdade escreveu esta carta. E é verdade que os padres antigos da igreja primitiva tinham um dicho, e eles diziam o seguinte: nadie sabe quem escreveu Hebreus, solo Deus
sabes. Então, o que nós vamos quedar aí com isso é que Deus sabe quem escreveu esta epístola aos Hebreus. E por supuesto, nós vamos entender que arriba de qualquer homem, de qualquer pessoa que pueda ter escrito esta carta, o Espírito Santo é quem conduziu a esta pessoa a escrever. Amém? E por supuesto, é o Espírito Santo que durante todos esses domingos vai nos conduzir a pleno, a correto e a profundo entendimento da palavra de Deus. Amém, hermanos? E a fecha também deixa uma dúvida. Muitos também pensam que a fecha em que esta carta foi escrita queda entre os anos 60 e os anos 90 depois de Cristo. Ou seja, alguns pensam que foi mais ou menos depois do ano 70. É interessante isso, e aqui bem rapidamente eu estou fazendo um resumo. Em los anos 70, se nós conhecemos a história, nós vamos recordar que nos anos 70 foi marcado por o exército romano primeiro situar ou invadir a Roma e, por supuesto, destruir, acabar com o templo. E naquele momento o templo já estava basicamente na sua terceira geração depois de Salomão. E naquele tempo, no ano 70 ou antes do ano 70, aquele templo era conhecido como uma das maiores e mais grandes maravilhas do mundo conhecido. Pero no ano 70, o exército romano invade Jerusalém e, por supuesto, também destrói todo. E aí a palavra diz que nos quedou pedra sobre pedra. Então, alguns estudiosos, quando falam sobre a fecha de escrita desta epístola aos Hebreus, muitos vão dizer que foi antes, porque na verdade a direção ou o direcionamento desta epístola, na verdade, primeiro era para os hebreus, era para povos hebreus que em algum momento havia escuchado o evangelho e havia cambiado sua vida abaixo do evangelho. Então, o objetivo dessa carta ou dessa epístola era justamente falar primeiro com essas pessoas, com hebreus que tinham se convertido ao evangelho, ou seja, a Jesus, a mensagem, as boas novas. Então, também a fecha é ou dar uma dúvida. Também tens dúvida em relação à fecha. Não tens uma fecha exata. Assim como não tens um autor exato que escreveu Hebreu, a fecha também nós não temos como saber exatamente quando foi escrita. Porque se nós, por exemplo, mirarmos as cartas, epístolas de los apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, por exemplo, nós sempre vamos mirar de início este homem de Deus se apresentando. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus, por parte, sou apóstolo Pablo, apóstolo Pedro, e a fecha aí, nós por a história sabemos como ter certeza de quando foi escrita, pero Hebreus não nos dá essa informação. Então, a fecha também é nos dá também uma dúvida de quando foi escrito. E qual é o propósito? Bueno, não sabemos quem escreveu, não sabemos a fecha que foi escrito Hebreus, pero nós podemos compreender o propósito por que esta carta foi escrita. Porque na verdade, esta carta de Hebreus, alguns estudiosos dizem que é como um sermão. É como uma prédica. O formato em que está escrita, desde a introdução até os últimos versículos, é como uma prédica, porque era justamente este o propósito de quem escreveu Hebreus. O propósito era exortar a los cristianos a permanecer firmes em Cristo. Se nós
regressarmos à história, nós vamos saber que esta época mais ou menos, onde a carta foi escrita, seja do ano 60 até o ano 95, não sabemos quando exato, mas se nós regressarmos a esta época, nós vamos saber que neste momento, o cristianismo, os cristianos eram perseguidos por Roma, por el imperador Nero, ou seja, era dos momentos mais difíceis da história da igreja primitiva. Então, diante dessa dificuldade, existiam muitos cristianos, muitas pessoas, e principalmente desta região aqui, que estavam querendo desistir, estavam desanimados de continuar buscando ao Senhor. E por suposto estavam sendo tentados a regressar a suas antigas vidas, com suas antigas práticas. Por exemplo, as práticas judias. Porque se falamos sobre homens, mulheres que se converteram ao Evangelho, falamos de pessoas que deixaram as práticas judias para agora uma nova vida em Cristo. Mas essas pessoas aqui estavam sendo tentadas a regressar a uma antiga vida. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve essa carta com um tom de exortação. Porque justamente o que o autor queria demonstrar era que Jesus Cristo é superior a todo. E ao longo da série nós vamos entrar, por exemplo, Jesus superior a los ángeles, Jesus superior a Moisés, Jesus é superior ao sacerdócio levítico, Jesus é superior até mesmo a los sacrifícios, porque Ele mesmo se hecho um sacrifício por nós outros. Então, o principal propósito deste livro, desta carta, na verdade, é justamente fortalecer os cristianos daquela época e evitar uma apostasia, ou seja, de eles regressarem para uma antiga vida e deixarem o Evangelho. Mas também a exortação que esta carta dá e ensina é a suficiência do sacrifício de Cristo. Hermanos, de verdade, esta carta aos Hebreus é uma carta profunda. Esta carta aos Hebreus, ela nos ensina a profundidade da persona e da obra de Cristo Jesus. Esta carta aos Hebreus nos ensina que de verdade Jesus, Ele é suficiente. Porque justamente há uma comunidade de cristianos cansados, perseguidos e tentados a abandonar a fé, é que esta carta é escrita. É dentro deste contexto. E se nós mirarmos hoje, em nosso tempo, nós vamos mirar que existe muitas vozes, verdade? Por exemplo, se nós acessarmos o YouTube, nós vamos mirar muitas vozes, buenas, malas, mais ou menos. Muitas pessoas falando sobre muitas coisas. Na verdade, muitos supostos profissionais ou expertos em alguma área. Em Brasil, não sei se é igual em toda a América Latina, hoje é normal uma pessoa que se diz saber de alguma coisa e depois fazer um vídeo em YouTube e ensinar a fazer isso. Ou seja, a pessoa não tem uma profundidade de entendimento em uma coisa, pero quer ensinar outros a fazer esta coisa. Não sei se tens mais ou menos, porque eu sempre tenho acesso mais ao YouTube em português e por consequente as mensagens que aparecem e sugestões de vídeos são brasileiros. Mas em Brasil se ocorre muito isto. Uma pessoa não é profissional, uma pessoa não se aprofundou em um ponto, mas quer ensinar a outros.
com um propósito, em muitos casos, de ganhar dinheiro. E em nossa época, em nosso agora hogar de cristianos, nós também vamos mirar que as redes sociais, e seja elas qual seja, dar vozes. Muitas pessoas buenas com uma boa mensagem, tens voz hoje para poder falar para muita gente, pero do outro lado, miramos também muita gente mal. Falando de muita coisa mal, porque justamente no mundo que vivemos hoje é um mundo marcado por muitas vozes. Mis hermanos, e assim como esta igreja ou esta comunidade de onde esta carta foi direcionada aos hebreus, era uma comunidade que estava sendo atacada por essas falsas vozes, por exemplo, falsas filosofias, ideologias, porque naquele tempo a adoração tinha que se direcionar ao imperador de Roma, que naquele momento era Nero. Ou seja, naquele momento existia as vozes ou outras vozes males tentando adentrar em la mente ou em la comunidade cristiana, ou por supuesto em naquela igreja, tentando apagar a voz de Cristo. E esta é a realidade que nós vivemos hoje. Muitas vozes, em muitos momentos, tentando apagar ou calar a voz de Cristo. E assim, muitas vezes, tentando desanimar nós outros. E em casos extremos, muitas vezes fazendo com que sejamos tentados a abandonar a fé. Esta carta foi escrita para essas pessoas, mas também essa carta é escrita para tu e para mim. Ou seja, é escrita no passado, pero também é ativa e importante e profunda para nós hoje, porque a época, irmãos, que nós vivemos, de verdade é uma época difícil, de muitas vozes que podem nos fazer confundir a voz do nosso bom pastor Jesus. Por isso é importante nós nos aprofundarmos em esta carta aos hebreus. E eu quero invitar a vocês para durante todo esse mês nós nos aprofundarmos em cada capítulo, em cada verso desta carta. Por isso, eu quero que no final tu leva este guia para que tu pueda estudar em sua casa esta carta. Amém? Todos estão comigo? Amém. Meus irmãos, como eu disse, esta carta o tom dessa carta é um tom de exortação. Porque, na verdade, o que o autor queria ou quer ensinar é que todos têm que ter uma visão profunda ou uma grande visão de Jesus. Porque o propósito do empeço e do final dessa carta é ensinar o tanto que Jesus é grande. Irmãos, e para começar, eu queria que tu regressasse comigo aqui no verso número 1. Mira, verso número 1 diz: Deus, habiendo hablado hace mucho tiempo, em muitas ocasiões e de muitas maneiras a los padres por los profetas. O que nós agora entendemos primeiro é que nosso Deus habla. O que esse autor de Hebreus empieza a ensinar para aquela comunidade e para nós hoje é que Deus habla. Esta pode parecer uma verdade simples, mas hermanos, este primeiro versículo de Hebreu nos ensina uma profundidade de como Deus habla. E a parte A do versículo diz assim: Deus, habiendo hablado hace mucho tiempo. Vamos parar por aí, por enquanto. Meus irmãos, se nós entendermos
e compreendermos, nós vamos mirar porque a palavra de Deus nos ensina que Deus se revela al hombre. Amém? Nós servimos a Deus que habla, por supuesto Deus que se revela. E pelo menos de 4 maneiras a Bíblia diz como Deus se revela. E a primeira maneira é que Deus se revela de uma forma natural. A Bíblia diz, e principalmente em los Salmo 19, a Bíblia diz que Deus se revela, a glória de Deus, por supuesto o próprio Deus, se revela através da natureza. Amém? A Bíblia diz que Deus se revela através das coisas criadas. Então, quando nós miramos uma linda paisagem, nós miramos a glória de Deus. Um autor que eu não recordo o nome diz que quando miramos uma paisagem, um lugar bonito, é como se aquele lugar fosse um quadro onde Deus pintou. Assim que diz, pintar? Uma grande obra de arte. Então, Deus se revela a nós. Deus se revela ao ser humano através da natureza, através dos animais, das coisas criadas. Tudo isso apunta para a existência de um ser maravilhoso, infinito, grandioso. Mas não só isso, Deus também se revela através da moral. Romanos capítulo 2 vai dizer que que Deus ha puesto em nós a lei moral. O que é isto? O conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Ou seja, Deus se revela através da natureza, pero Deus também se revela de uma forma profunda no íntimo, no interno do ser humano, que é através da lei moral. A pessoa pode nascer e crescer sem crer em Deus, pero esta pessoa é impossível dizer que não sabes o que é bem ou o que é mal, o que é certo e o que é errado. É interessante porque se formos estudar algumas tribos indígenas ao longo da história ou existentes ainda, de uma certa forma, mesmo sem ter acesso a livros, a estudos, a forma como esta tribo vive é a forma de uma pessoa que conhece o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E a palavra de Deus nos responde isso, que é a lei moral que Deus ha posto em el hombre. Mesmo que essa pessoa não creia em Deus, mesmo que essa pessoa não busque a Deus, Deus se revela, Deus habla através dessa lei moral da nossa consciência, de saber o que é bem ou mal, certo ou errado. Amém? Pero também, irmãos, a palavra de Deus nos diz de la revelação especial. Todas essas revelações natural, a natureza, as coisas criadas, a moral, a consciência, são revelações naturais. Pero Deus também se revela de uma forma especial. E o que é isso? No próprio Salmo 19 vai dizer que Deus se revela através de sua lei, ou seja, através de sua palavra. Então, quando nós estamos delante da palavra de Deus, nós estamos mirando Deus falando com nós, porque esta é uma revelação especial. Deus habla com nós. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma revelação especial de Deus que habla com seus filhos, que habla com seu povo. Amém? Então, Deus, havendo hablado hace muito tempo. Pero depois, irmãos, se nós formos continuar no verso 1, nós vamos ver que o autor se aprofunda um pouco mais. E o autor hace uma declaração que diz assim: mira, em muitas ocasiões e em muitas maneiras. E aqui nós temos que separar
essas duas palavras, porque cada frase, seja muitas ocasiões, ou seja muitas maneiras, nos revela uma forma diferente de uma da outra. Por exemplo, muitas ocasiões ou em muitas partes, o que nós entendemos com esta frase é que Deus se revela de uma forma fragmentada. Essa palavra em espanhol? Fragmentada. Ou seja, durante a história e principalmente por todo o Antigo Testamento, Deus se revela de uma forma gradual. Ou seja, Deus habla de uma forma gradual. O que nós podemos entender com muitas ocasiões ou em muitas partes é que Deus não revelou todo de uma só vez. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus se revelou em partes, ou Deus falou em partes. Para nós compreendermos melhor isto, nós temos que ter em mente, por exemplo, rompecabezas. É assim que diz? Porque em português é quebra-cabeça. Como broque-cabeça. Amém. Então, para nós compreendermos melhor esse Deus que falou em partes no Antigo Testamento, nós temos que ter em mente isto, rompecabezas. É como se Deus, pieza por pieza, ha hecho todo mosaico de la historia. Então Deus falou em muitas partes, em muitas ocasiões. Por exemplo, a lei que Deus deixa hace parte. A lei que Deus habla ou que Deus hace parte dessa habla de Deus pouco a pouco ao longo acerca da história. Por exemplo, em los salmos, em las profecias, nós miramos esta revelação de Deus hablando, pero de uma forma fragmentada, não completa, ou seja, uma sombra, uma promessa. Este é o primeiro entendimento de muitas ocasiões. Pero a segunda frase é de muitas maneiras. Então, Deus falou de muitas ocasiões e de muitas maneiras, ou de muitos modos. E o que isso significa, meus irmãos, é que a revelação não se apresentou em solo formato. Amém? A revelação de Deus, ou Deus falou, por exemplo, através de los profetas, mas também Deus não falou só através dos profetas. Deus também, irmãos, falou através de sonhos, por exemplo, José, Daniel, acerca do futuro, das coisas que iam ocorrer ou que irão ainda ocorrer. Ou seja, Deus falou através de los profetas, de los sonhos. Deus também falou através das teofanias. Deus falou através, por exemplo, da sarça ardente a Moisés. Então, de vários ou muitos modos, Deus falou. Por exemplo, como nós estamos falando, ou como eu isso, a Bíblia é a revelação de Deus e a ferramenta por qual Deus habla. E nós, se formos percorrer toda a Bíblia, nós vamos mirar Deus falando, desarrollando pouco a pouco. Porque mira, irmãos, hoje nós temos toda a Bíblia completa em nossas mãos. Mas nem sempre é hecho assim. Pouco a pouco Deus foi falando, pouco a pouco. Então, hoje, quando nós agarramos toda a palavra de Deus em nossa mão, temos acesso a toda a palavra. Pero antes não era assim. E Deus então falava pelos profetas. Depois Deus falava em sonhos. Deus falava através de teofanias, de várias formas, em vários momentos. Deus falava em momentos diferentes. Meus irmãos, é mais ou menos um exemplo, é como uma luz del amanhecer, que nos permite mirar, ver o que nos rodeia, pero não nos revela su esplendor. Então Deus falou de muitas maneiras
e em muitas ocasiões. Pero isto, hermanos, era só uma sombra. Era só pouquito, aperitivo do que Deus queria falar. Porque se nós outros agora percorremos e continuarmos a ler, nós outros vamos entender algo profundo. Porque se Deus se revela de uma forma natural, através da natureza, da lei, da consciência, através de uma forma especial que é sua palavra, a palavra de Deus, o verso 2 irá nos ensinar uma forma mais que especial de Deus falar. Eu não sei se tem essa palavra, pastor, mas uma forma especialíssima de Deus falar. Mira, no verso 2 diz: em estos últimos dias nos ha hablado por su Hijo. Aqui nós miramos uma transição. Se em outro tempo Deus falou de muitas maneiras, de várias formas, pouco a pouco, como um rompecabezas, aqui nós vamos mirar a forma única e final da revelação de Deus e da habla de Deus. Porque aqui no verso 2 irá nos ensinar que Deus falou definitivamente por intermédio de el Hijo. Se antes Deus falava e era como um amanhecer, nós agora miramos el sol da justiça. Irmãos, isso é muito profundo. A Bíblia diz que, ou estes versículos que nós lemos, nos ensinam um contraste. Por exemplo, Deus antes e em muitos sentidos havia falado, pero agora Deus habla de uma vez por todas através de Jesus Cristo. Hermanos, hoje nós temos a revelação total de Deus. Hoje nós temos a revelação total de quem Deus é. Hoje nós temos a revelação completa, irmãos, de Deus, do próprio Deus, que é Jesus. E aí Deus não habla simplesmente por um profeta ou por um ritual, assim como os hebreus eram acostumados a ser. Pero agora Deus habla por el Hijo. A Bíblia, irmãos, nos apresenta, e principalmente esses versos primeiros que nós lemos, ele nos apresenta a imagem de Deus, do próprio Deus. Se nós recordamos em Colossenses 1:15, vai nos dizer que Jesus é a imagem del Deus invisível. Se nós formos para Juan 1, capítulo 1, verso 18, vai dizer que a Deus nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conhecer. O que o autor de Hebreus, aqui nesse verso 12, está dizendo que agora, nesse tempo, e para nós nesse mesmo tempo, em Gálatas vai dizer que em la plenitude dos tempos Jesus ha nascido. Pero hoje nós ainda continuamos a viver nesta plenitude. Ou seja, o tempo que o autor de Hebreus diz que esse tempo agora não é limitado só para o tempo que ele estava falando, anos 70 ou 60 depois de Cristo, também é para nós hoje. Também se aplica a nós hoje. Se nós, hermanos, queremos conhecer a Deus, que a palavra diz que é Espírito e que nadie jamás a viu, nós temos que mirar para o Hijo.
Si nosotros queremos saber cuál es la revelación final más grande, especialísima de Dios, nosotros tenemos que mirar para Jesús Cristo, porque antes de varias formas Dios habló, pero hoy, en ese tiempo, habló pelo Hijo, Jesús. En otras palabras, hermanos, Jesús no solo trae el mensaje de Dios, sino Él mismo es el mensaje de Dios. Y para comprendermos mejor, en el pasado Dios habló en fragmentos, pedazos, partes, pero hoy en Cristo Dios ha hablado en su plenitud o plenitud. En Cristo, hermanos, nosotros tenemos la revelación de quién Dios es. Si tú quieres mirar a Dios, mire el Hijo. Hermanos, e era assim, e é assim que o autor de Hebreu habla com aquela comunidade. Porque de verdade eram pessoas que estavam querendo desanimar e sair da fé. Porque essas vozes estavam querendo entrar em sua mente e confundir seus pensamentos, dizendo que existem outras vozes. Por exemplo, aqueles cristianos daquela época estavam sendo tentados a regressar para as práticas judias, de circuncisão, por exemplo, de sacrifícios físicos de animais, por exemplo. Aqueles cristianos naquela época estavam sendo tentados a regressar barro a sacerdotes de templo, que haciam intermediação entre o homem e Deus. O que aqueles cristianos estavam sendo tentados era regressar a uma vida barro de la lei. Pero o que o autor diz a estas pessoas, a estes cristianos é: não, tu não tens necessidade, porque a grande revelação de Deus, onde todo isso, onde os sacrifícios, onde os rituales no templo apuntavam, era para o Hijo. Hoje nós vivemos nesta plenitude. Era isso que o autor explicava ou exortava aquele povo. Mira, tu não necessita mais viver com este piso em sua espada, porque Cristo agora ha se revelado a você. Pero agora tu és livre, porque Ele mesmo foi o sacrifício. Ele mesmo se deu por sacrifício a ustedes. Então, ou seja, não necessita mais a regressar ao peso da lei. Não necessita mais a ser rituales. Ou seja, não escute essas vozes, porque Cristo é suficiente. Porque nesse tempo, nos últimos tempos, Deus ha hablado por su Hijo. A revelação total e especialíssima de Deus é su Hijo. Era isso que o autor exortava ao povo naquela época. Vocês não necessitam mais poner carga sobre suas espadas, porque a Cristo ha sacado todo o peso. Hermanos, pero não só isso. No verso 3, agora, na verdade, a parte B do verso 2 vai nos dizer também quem é este Hijo. Porque primeiro miramos no verso 1 e na parte A do verso 2, dizendo que Deus ha hablado de muitas vezes, de muitas formas, e por último falou por el Hijo. Pero agora a parte B do verso 2 vai nos ensinar quem é este Hijo. E mira, diz assim: em estes últimos dias nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó herdeiro de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Verso 3: Él es el resplendor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Agora aqui o autor vai apresentar a glória do Hijo. E aí o autor ele vai dividir esta glória do Hijo em 7 partes. E na primeira parte nós outros lemos que vai dizer que o Hijo, ou seja, Jesus é el herdeiro de todo. Quando o autor diz que Jesus é el herdeiro de todo, o que o autor está dizendo aqui é que Jesus, hermanos, tienes todo o universo em sua mão. Que não só isso, porque também o autor vai dizer que ele não só é o herdeiro de todo, mas também ele vai nos explicar ou dizer ou nos ensinar que este mesmo Hijo que é o autor de todo, o herdeiro de todo, ele é o criador de todo. Ou seja, ele é o criador do universo. Se nós regressarmos para Gênesis 1, nós vamos mirar ali a criação de todo. E aí nós vamos mirar a profundeza com que Deus criou todas as coisas. Mas se nós formos estudar o Gênesis 1, o capítulo 1, nós vamos mirar ali a Trindade, Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. Ou seja, em la criação de todo, Jesus aí estava. Mas também não só isso, irmãos, nós vamos mirar também que aí agora em Hebreu, em todo o livro de Hebreu, essa carta aos Hebreus, nós vamos mirar que não só Deus, mas como o próprio Hijo estava em la criação de todo. Por lo tanto, Jesus é o criador de todo o universo. Ele é o herdeiro de todo, mas também é o criador de todo. Mas não só isso, terceiro, vai nos dizer que o Hijo, ou seja, Jesus é o resplendor de la glória de Deus. Isso é extraordinário, irmãos. Esse termo aqui não significa só um reflexo ou uma emanação. É muito mais profundo. Porque, por exemplo, o sol emana sua luz. Um espejo refleja o sol. O que esse termo aqui, resplendor de la glória de Deus, significa é que Deus é tanto a emanação de la glória de Deus, como também o reflexo do próprio Deus perfeitamente. O que o autor está dizendo aqui, irmãos, é que Jesus mesmo é Deus. Jesus mesmo é Deus. O que ele está dizendo aqui é que não é uma glória secundária. O que ele está dizendo é que a glória de Deus brilha através do Hijo, que a luz de Deus brilha através de Jesus, porque ela mesmo é a glória, ela mesmo é a luz de Deus. O que o autor está dizendo aqui, não há separação ou divisão, diferença. Se nós outros queremos mirar a luz del Padre, temos que mirar para o Hijo. Mas não só isso, 4. Ele vai dizer que o Hijo, Jesus, é a expressão exata de seu ser. O termo aqui, irmãos, e eu estou quase terminando. O termo aqui é, sabes, não sei, não recordo a palavra, pero sello em lacre, como a uma marca de uma moeda. Por exemplo, uma carta, quando antiga, quando iam mandar a carta, eles assim como um selo. Essa expressão aqui, expressão exata de seu ser,
O que está dizendo aqui é exatamente isso. É que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, a essência exata do ser de Deus. Essa mesma expressão de um seio em um lacre, ela marca em uma moneda, por exemplo. Irmãos, o que significa que Jesus é a expressão exata de Deus, é que Jesus não só nos mostra quem é Deus, sino que Ele mesmo é o próprio Deus. Jesus mesmo é o próprio Deus. E o quinto ponto que nos apresenta sobre a glória de Cristo é que Ele é o sustentador do universo. Isso é muito forte, irmãos. Algumas pessoas fora da fé cristiana que pensam que um ser que criou todo o universo hecho a criação e se mandou e saiu e deixou a criação sola. Pero que a palavra de Deus nos diz é que Jesus não hizo isso. O que a palavra de Deus nos diz é que Ele é o criador do universo, pero não só isso, pero Ele também sustenta o universo. O que isto quer dizer é que Deus ha criado, Jesus ha criado o mundo, o universo, pero não só isso, Jesus ele sustenta em suas manos. Meu irmão, que eu queria falar uma pequena aplicação para nós outros. Muitas vezes nós outros pensamos que Deus está distante. Muitas vezes nós outros oramos e não miramos nada ocorrer. E muitas vezes pensamos, oh, Deus está distante, Deus não me escuta. O que esta palavra nos diz, a palavra de Deus nos diz que isto não é verdade. É que Ele te escuta. Porque Ele não solamente criou você, pero Ele te amou agora como filho e hija. Meu irmão, e um padre cuida de seus filhos. O que isso quer dizer, irmãos, é que Jesus não só criou você ou o universo, mas é que Ele sustenta. Se tu passa por alguma dificuldade ou está passando por alguma dificuldade, esta é a verdade gloriosa para você. Jesus sustenta sua vida, sua casa, sua família. Creia nisso, porque esta é a verdade. O autor de Hebreus diz isso. Mira, não importa a dificuldade que vocês estão passando, não importa as perseguições que vocês estão passando. Mira, Jesus criou todas as coisas, criou o universo, mas também Ele sustenta todo, inclusive sua vida. Porque se Jesus sustenta todo o universo, imagina nós outros. Creia nisso, irmãos. Jesus, Ele sustenta sua vida. E o autor aqui, meus irmãos, ele termina falando não só da glória do Hijo, mas também da glória da obra do Hijo. Olha a parte B do verso 3. Vou ler todo o verso 3 novamente. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão exata de sua natureza. E sustene todas as coisas por la palavra de su poder. Parte B. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentou a la diestra de la majestad en las alturas. A palavra nos diz que Jesus é quem purifica os nossos pecados. Irmão, esta é uma verdade gloriosa. A verdade é que já não existe mais
culpa sobre nós outros, porque Jesus era maior, era melhor do que qualquer sacrifício, do que qualquer sacerdote, porque Ele mesmo é quem purificou todos os nossos pecados. Por lo tanto, já não há mais condenação sobre nós outros, e esta é a verdade gloriosa do Evangelho. Não há mais condenação sobre tu vida, e por isso nós outros podemos nos alegrar, porque Cristo ha nos purificado de todo o pecado. Pero não só isso, Ele purificou seu povo de seus pecados e depois se sentou à la diestra de la majestade. O que isso significa, em outras palavras, é que estás consumado, estás listo, de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de rituais. Não há necessidade de regressar para o peso da lei, de oferecer sacrifícios de animais, porque Jesus ha consumado, ha finalizado, ha terminado. E como prova disso, Ele se assentou em el mais alto e sublime trono. Ah, irmãos, este é o Hijo, este é Jesus. Ele é Redentor que purifica nossos pecados, mas também é Rei, é o nosso Rei. Nós cantamos esta canção, nosso Rei, nosso dono, porque Ele nos comprou com sangue, com seu próprio sangue derramado em la cruz del Calvário. Nós outros, irmãos, não somos de nós mesmos. Agora, nós outros somos de Cristo. El resplendor de la glória do Padre, el sustentador del universo. Nós outros somos deste Cristo. Já não há mais necessidade de escutarmos muitas vozes. Não. O que nós outros agora, de uma forma prática, devemos fazer é escutar a Cristo, é escutar a palavra de Cristo, porque o que nós outros necessitamos, irmãos, é revelado em Cristo, que nele nós outros podemos ter. Por isso nós outros temos que escutar a Cristo. Mas não só isso, nós outros também temos que confiar em Cristo. Diante dos dias males, das dificuldades, o chamado para nós outros é confiar em Cristo. Porque Ele é suficiente na tua vida, Ele é suficiente na tua casa, Ele é suficiente em tu hogar. Jesus é suficiente, por isso nós outros podemos confiar nele. Mas também nós outros temos que adorar a Ele, porque Ele está sentado no mais alto sublime trono. Ele é o Rei, o único Rei que sustenta, dono de todo o universo. É Ele, o Jesus. Mas também temos que testificar, irmãos, e aqui é um chamado para nós outros. Se a palavra de Deus nos apresenta a glória de Cristo, quem é Ele, também nos apresenta um chamado de sermos testigos desse Jesus, de sermos testigos desse Hijo, porque se no mundo tem muitas vozes ideológicas, políticas, nós outros temos uma que é suficiente, que é a mais grande de todas, que é Jesus. Portanto, nós outros temos que ser estes que vai levar, proclamar esta única voz poderosa que é de Jesus Cristo. Nós outros temos uma missão. Por isso nós outros, irmãos, temos que crer em Cristo. Por isso nós outros temos que poner nossos corações em Cristo.
Por isso nós temos que poner em la cruz de Cristo toda a aflição, toda a ansiedade, todo o medo do amanhã e crer, porque Ele sustenta tudo. Este é um chamado para nós outros. Hebreus, esta carta era um chamado para aquela comunidade perseverar em Cristo, mas também é um chamado para nós outros continuarmos perseverando em Cristo. Vai ter dias que estaremos cansados, vai ter dias que estaremos desanimados, mas vamos permanecer em Cristo. Vai ter dias que estará difícil, vai ter dias que estaremos com problemas, mas vamos permanecer em Cristo, porque não há outra voz, não há outro Senhor, não há outro Rei, somente Cristo é o nosso Senhor, somente Cristo é o nosso Rei, e por isso nós outros podemos descansar em sua presença gloriosa, porque não há outro, não há outro, não há outro, é só Cristo. Temos que aprender, irmãos, descansar nosso coração nesta verdade, que somente Cristo é Senhor, não há outro, irmãos. Queda de pé, por favor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cristo sigue, irmãos, sendo suficiente. Cristo sigue sendo supremo. Ao que miramos um mundo desorganizado, ao que miramos muitos problemas políticos, guerras, pero nada está fora da vontade de Deus. Porque este mesmo Rei, este mesmo Senhor, el Hijo, dia vai regressar. E quão cercano estamos desse dia. Por isso, o chamado é para mim e para você de permanecer firmes, de permanecer perseverantes, de permanecer em Cristo, irmãos. É um chamado para ti, é um chamado para mim. Por lo tanto, se tu sientes cansado, descansa em Cristo. Hoje mesmo, descansa em Ele. Se tu sientes inseguro, encontre esta certeza, esta segurança em Cristo. Se tu se sientes fraco, se acerque de Cristo. Ele pode te fortalecer, porque nele tu encontra força. E que hoje, meus irmãos, nós possamos a cada dia escutar a palavra de Cristo, nosso Senhor Jesus e Salvador. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Padre Santo, Padre Celestial, Ven, Espírito. oh Senhor Jesus, nesta tarde, ó Padre, tu povo que se encontra, ó Deus, tu palavra diz, Padre, que tu sonhas nosso coração, que tu nos conheces, Padre. Quizás algum irmão aqui presente se encontra desanimado, Padre, ou cansado, ou triste, ou desanimado. Pero hoje, Senhor, nós outros escutamos tu voz, a voz de Cristo, de tu palavra, que diz para que nós outros não desistamos, não desanimamos, porque tu estás com nós outros. Hoje nós escutamos que tu sustenta todo, que tu sustenta nossa vida. Por lo tanto, Senhor, renova, Senhor, tu povo. E ponga, Senhor, em nosso coração esta verdade gloriosa, Padre, de que tu sustenta nossa vida, Padre, que nossa vida está em tus manos. Que nós possamos, Padre, mirar para o Hijo
y lléname, Porque tu palavra Señor, diz que quando nós outros miramos tu Hijo, nós outros miramos a con ti. tu preciosa unción. Porque tu palavra diz que o Hijo e tu és uno solo. Então, Padre, nos dê graça a cada dia para mirar a Jesus, a não sacar os olhos de Jesus, mas permanecer com os olhos firmes em Jesus. Restaurame, Señor, Porque Ele, Padre, ha nos limpiado de todo pecado, poder. ha sacado de nossas espaldas toda culpa e nos ha dado vida e vida em abundância. Hoje livres, nós somos livres em Ti, Jesus. Não há nada que nos prenda mais, não há lei, não há pecado. Não, és Tu que é nosso Senhor, nós servimos a Tu. Poder. Portanto, Senhor, nos renova, Padre, e nos hace viver esta verdade, Padre. Para aqueles que estiverem cansados, Senhor, que Tu puedas descansá-los, ó Deus, renová-los, suas mentes, corações, corpos físicos. Para aqueles, ó Padre, que tens medo do futuro, que Tu puedas trazer paz, tranquilidade a este coração. Para aqueles, ó Padre, que tens incertezas, dúvidas, que Tu puedas, Padre, nessa tarde trazer a única certeza, que é a mais grande, que Tu e em Tu nós encontramos a verdade que necessitamos, porque Tu eres o caminho, a verdade e a vida, Padre. Por lo tanto, Jesus, que Tu puedas abrir nossos olhos para mirar a Ti todos os dias. A Ti, ó Deus, eu oro, Padre, em um nome glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ponga sua mão assim. Ah, Senhor. Que o amor de Deus, este amor tão glorioso, que a graça de Jesus, este mesmo